Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e nós vamos falar de evolução do software. Eu sou o Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a Luana Lobato. Nós somos professores da Universidade Federal de Catalão. Já vai dando seu like aí. Então, vamos nessa! As primeiras eras do software se iniciaram em 1950 e aí, nessa fase, nós tínhamos uma orientação em batch, ou seja, um software que ia rodando em lotes com hardware caro. Dificilmente a gente encontrava esse hardware, que eram computadores imensos e de difícil acesso. Já em 1970, nós já temos multiusuário, tempo real, ou seja, softwares que funcionam de uma maneira mais precisa num determinado objetivo, mais rápido, e também usando bancos de dados, não simplesmente gravando em arquivos, mas sim uma estrutura bem robusta. O início dos softwares que a gente já conhece hoje, muito utilizados, sistemas gerenciadores de bancos de dados. E ainda o produto de software, onde o software é tratado, vendido de uma maneira mais industrial. Já em 1980, nós temos sistemas distribuídos, o início das redes e um hardware já com custo menor. Ainda a gente não fala dos computadores pessoais, que iniciaram a partir aí de 1990, 2000, e aí nós temos ainda a era da internet. Mas aqui na quarta era, nós temos os sistemas desktop, orientação a objeto e sistemas especiais. Então, como eu falei, em 1950 nós temos um hardware que vai sofrendo mudanças, melhorias, mas ainda ele era muito defasado do que a gente tem hoje, muito antiquado, porém era o que existia. O software já era uma arte secundária, porque a preocupação era com o hardware nessa época. O hardware então de propósito geral para tudo, muito caro, e o software específico para cada aplicação. A gente não tinha um compartilhamento, a gente não tinha bibliotecas de software da maneira como a gente vê hoje. E quase ou nenhuma documentação. Aqui, mais para frente, a gente já tem os computadores nas nossas casas, nos escritórios, e o Windows 95, nesse exemplo da foto à esquerda, era distribuído em disquete. Então, eles eram disquetes sequenciais. Aqui já é um disquete até mais moderno, porque a gente tinha antes os disquetes de 5 1/4, que eram maiores que esse. Aqui, ó, disco 1, você pode ver que eram vários discos. Se você estava aqui, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que você estava aqui no 9 e dava algum problema nesse disquete, isso era bem comum. Você tinha que pedir outro disquete 9 daquele número para terminar de instalar. Então você perdia todo aquele tempo que você já tinha usado na instalação, trocando do disquete 1 ao 8 nesse exemplo. Aqui, ó, já em CD, nós temos a atualização do Windows 95, essa caixa, tá vendo? CD-ROM e discos, né? Então, preço de R$100 na atualização. Na evolução do software, a gente pode dizer que nós tivemos sistemas multiusuários, técnicas interativas, sistemas de tempo real, os primeiros softwares gerenciadores de bancos de dados, como eu já disse antes, e os softwares sendo vendidos como um produto e não mais aquele software específico para uma aplicação. Então nós já temos aqui os sistemas operacionais, utilitários para descompactar e compactar arquivos e assim por diante. Numa evolução ainda maior, a gente já fala de bibliotecas de software, onde o programador tem à sua disposição várias aplicações, vários aplicativos, várias funções para o seu uso. Hoje em dia, por exemplo, se você quer que o usuário selecione uma data, você tem o chamado Date Picker, que vai mostrar um calendário. Então você já pega isso pronto em alguma biblioteca. Quando você vai gravar algo no banco de dados, você já tem um comando, o insert, que nós temos uma linguagem chamada SQL, que vem mais adiante também, que vai promover tudo isso, facilitar aos desenvolvedores.
E a gente tinha uma manutenção muito difícil, que ainda não é simples nos dias atuais, mas foi melhorando bastante. Então, nessa evolução, nós já iniciamos aí o uso maciço de redes de computadores, comunicação aí de modo global. Isso vem revolucionando o mundo, até mesmo permitindo esses vídeos que a gente está fazendo de conteúdo bastante interessante para vocês. Aí nós temos ainda uma miniaturização dos produtos, dos microprocessadores, cada vez menores e mais acessíveis e colocados em todos os lugares. Então, em smartphones nós temos um poder de processamento muito grande, isso mais adiante. Então, a gente vê o hardware sendo barateado ao longo do tempo. Isso é muito bom. E aí, já falando dos anos 2000 aos anos de 2005, né, ao ano de 2005, a internet vem se popularizando, ficando mais rápida, a inclusão digital vem acontecendo. Se antes a gente não tinha muito acesso aos computadores, que eram muito caros, mesmo aqueles de uso pessoal, de 95 a 2000, e de 2000 a 2005, isso vem sendo mais popular a cada tempo. Uma coisa interessante é quando as pessoas não tinham computadores e nem celulares, elas iam às chamadas LAN houses, que eram empresas, salas com vários computadores, onde as pessoas alugavam os computadores por hora para fazer seus trabalhos, imprimir algum texto e principalmente usar a internet para comunicação, lazer e outras várias tarefas super importantes. Então aí a gente vivenciou aí nessa época sistemas locais, empresas e órgãos públicos, as chamadas intranets e extranets, que eram redes internas baseadas na web, para a inclusão de cadastros, realização de operações e assim por diante. E o início cada vez maior dos sistemas online baseados na web com um tipo de processamento. Então as páginas antes eram estáticas e elas passam a ser transacionais, permitindo operações, comunicação, vendas e um monte de outras funções. Com isso, a demanda por aplicativos, por software, aumenta muito. Então, nós temos hoje um mercado fantástico e grandioso por aplicativos de software. Falando então a partir de 2005, as pessoas estão cada vez mais conectadas, os smartphones vieram com tudo. O primeiro iPhone é datado de 2007, então nós temos aí mais de 10 anos do primeiro iPhone, mais de 12 anos por aí, né, do primeiro iPhone. Conexões mais rápidas e baratas, a Web 2.0, que, como eu disse antes, envolveu aplicações ricas, transacionais e softwares mais complexos, com entrada e saída de dados na web. Ainda aqui nós temos que falar, é super importante ressaltar as redes sociais que mudaram as nossas vidas, a forma como nós interagimos. Nós temos que saber utilizar as redes sociais. E aí eu cito Facebook, Instagram e o início, né, que a gente pode dizer o Orkut. Comentem aí se vocês gostavam do Orkut, por que vocês acham que ele passou, né, ninguém usa mais. E se isso vai ser comum, será que as redes sociais vão mudar ao longo do tempo? Claro que sim, porque a interação muda, as pessoas elas acabam enjoando, por assim dizer. Então, novidades sempre surgem no mundo, não é diferente nas aplicações de software. E algo super interessante aqui é o software como serviço. Não mais aquele software vendido na caixinha, e sim já na web, já na nuvem, que é o próximo item que a gente vai falar, que é a computação em nuvem, que veio para ficar. Então a gente está sempre transmitindo nossas informações dos celulares para backups nas nuvens, as empresas têm seus servidores nas nuvens, que são data centers que você aluga, e ali nós temos uma virtualização de computadores, onde o custo é reduzido e a confiabilidade é muito boa. Também nós podemos dizer que agora
a venda dos aplicativos em lojas virtuais, com pagamento na inscrição e quando a gente fala em serviços, pagamentos mensais, e a gente pode citar Spotify, Netflix e vários outros. Também não podemos deixar de falar da inteligência artificial, que vem melhorando a cada dia e vem ajudando no atendimento ao consumidor, na análise de perfis de consumo e outras tantas aplicações. Os assistentes de voz, aqui um exemplo da Alexa, estão cada vez mais no nosso dia a dia, oferecendo facilidades, principalmente na automação residencial, que é o objetivo desse dispositivo aqui. E também podemos falar dos bancos de dados autônomos. Se antes a gente tinha gravação em texto, lá nos primórdios, depois a gravação já em algoritmos bem robustos de bancos de dados, agora nós temos bancos de dados que, ainda com o auxílio da inteligência artificial e complexos algoritmos, fazem com que sejam feitos ajustes automáticos, facilitando a operação desses bancos de dados. Falando então de alguns tipos de aplicações do software, nós temos aquele que é embutido, usado para controlar produtos e sistemas. A gente chama também de software embarcado, aquele que já vem na geladeira, por mais simples que seja, que já vem nos nossos carros. Hoje os carros, apenas por curiosidades, vem com a rede CAN, uma rede que controla todos os dispositivos, faz a comunicação bem complexa e efetiva nesses dispositivos. Ainda nós temos softwares para computador pessoal, e aí o Word como processador de texto, o Excel como software de planilha eletrônica e softwares também da suíte do conjunto do Google, softwares ainda de inteligência artificial. Outro tipo de software vai aparecer aqui, são aqueles básicos que são feitos para apoio a outros, softwares de tempo real, softwares para comércio e também para engenharia e para ciência. É isso então, pessoal, a aula foi bem interessante, a evolução do software é ainda maior do que isso que foi falado aqui, mas já dá para a gente ter uma boa ideia de como aconteceu e que ela ainda vai continuar acontecendo. Nós da ciência da computação temos que estar antenados em tudo isso para produzir produtos de qualidade aos nossos usuários. Peço que se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo e dê o seu joinha. Um abraço e até o próximo.